Paz de Deus, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen, convido vocês para mais um vídeo de reflexão / devocional. Antes de começar o nosso devocional, eu peço para vocês que vocês façam oração. Quem já está me acompanhando já sabe, né, que eu sempre falo isso, sempre no início do vídeo, né? Faça oração, peça para que o Espírito Santo venha trazer entendimento, abrir o coração, a mente de vocês, né? Para trazer o entendimento da palavra e isso possa, e assim podendo edificar a vida de vocês. Como eu estou aqui também, né, fazendo a leitura da palavra, com certeza vai trazer edificação para minha vida também, né? E é maravilhoso a gente poder ter um momento para estar, né, meditando na palavra do Senhor, né? Gente, outra coisa que eu peço, pega e acompanha o devocional, o vídeo, acompanha com a Bíblia de vocês aí, né? Porque enquanto eu tô fazendo a minha leitura aqui, pode ser que eu erro, pode ser que eu me perca em algumas palavras, e você estando com a Bíblia de vocês aí vai ter mais propriedade e vai ter mais firmeza para o entendimento de vocês, e sem falar que vocês vão estar também participando dessa leitura, né? Não vai estar só ouvindo a palavra, mas estar acompanhando também. Isso faz com que traga mais excelência para o seu devocional, mais interesse. Você vai estar mostrando para o Senhor que você está interessado, que você está tendo, tratando com mais honra esse momento. E o Senhor vai proporcionando mais momentos assim, vai abrindo portas, né, para que você esteja aí, né, fazendo a sua leitura diária no seu devocional. Então vamos lá? Então, o próximo capítulo agora, a gente vai dar continuidade, né, no livro de Marcos. O próximo capítulo agora que a gente vai estar fazendo a leitura é o capítulo 8. Então vamos lá para mais essa aventura, mais esse testemunho, conhecer mais um pouquinho da história do Senhor Jesus, né, da trajetória que o Senhor Jesus teve aqui na Terra. Então vamos lá. Livro de Marcos, capítulo 8. Primeiro título é A Segunda Multiplicação dos Pães e Peixes. Esse capítulo, se eu não me engano, ele vai até o versículo 38. Então vamos lá? A partir do versículo 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e deu a seus discípulos para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e, abençoando-os, mandou que eles igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e de todos os pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Acabou que eu acabei me perdendo aqui, né? Deu um trava-língua aqui com a última palavra, que é o nome da região, Dalmanuta. Então, mais uma multiplicação, né, que o Senhor Jesus, mais um prodígio, mais um milagre, né, que o Senhor Jesus promove no meio daquela multidão. O que acontece? Se a gente observar nessa parte aqui, o Senhor Jesus, ele se compadece da multidão, porque quem estava, né, seguindo o Senhor Jesus, né, quem estava atrás dele, né, era uma multidão muito grande, era muitos e muitos, né, é a questão da necessidade, aquela que eu estava falando. Se fosse nos dias de hoje, com certeza teria muita gente, né, indo, né, atrás, né, do Senhor Jesus, por conta da fama que o Senhor Jesus já tinha, né, de libertar, de expelir demônios, de fazer cura, né, e da palavra também. Muitos também como se fala? Se encantavam, né, se admiravam, né, pela palavra do Senhor. Então tinha muita gente. E aí o que aconteceu? Não tinha comida e eles estavam no deserto. E ele pergunta para os seus discípulos, né, que ele estava compadecido de dispensar aquela multidão sem eles não ter comido nada, porque provavelmente
alguns que moravam em regiões mais distantes poderiam até desfalecer no meio do caminho, né? E aí, o que os discípulos falam, né? Olha para ele e fala para ele, da onde que a gente vai conseguir pão aqui nesse deserto? E aí o Senhor Jesus pergunta para eles, né? O que eles tinham naquele momento. E é quando eles falam, né? Que eles tinham, acho que 7 responderam. Tinham 7 pães, né? E 2 peixinhos. E aí, o que o Senhor Jesus fez nesse momento? Ele partiu aqueles pães, rendeu graças, apresentou a Deus, né? E os peixinhos também, e fez com que a multidão se sentasse e mandou que os seus discípulos distribuíssem aqueles pães. Certo é que depois de todo mundo ter comido, se fartaram, né? Eles recolheram 7 cestos de alimento, né? De pães, né? Sobrejou, né? Essa quantidade, né? De pães. E se a gente parar assim pra gente fazer uma reflexão, o Senhor Jesus, ele mostra que a prova que ele usa aquilo que nós temos. Parou pra pensar nisso? Já parou para meditar na palavra dessa forma? Foi um milagre maravilhoso, incrível, e os discípulos puderam contemplar isso, né? Então, assim, para refletir hoje, o Senhor usa daquilo que a gente já tem. Ele aperfeiçoa e multiplica, né? Ali ele pegou, ele dividiu os pães, né? Ali ele estava aperfeiçoando para que desse, né? Para que sobrejasse para todo mundo, ele dividiu e multiplicou. Então ele usou, assim também ele fez com os peixinhos. E olha só que maravilhoso isso. O Senhor usar daquilo que você já tem para poder alimentar multidões, né? Então, cada um de nós temos algo que o Senhor colocou no nosso coração, que o Senhor colocou na nossa vida, para que nós possamos o quê? Porque o objetivo é que nós possamos alimentar a quem tem necessidade, em alguma necessidade. Fato é que a gente tem que ter a disponibilidade de fazer de suprir a necessidade que aparecer naquele momento. O Senhor Jesus vai trazer isso, né? E aqui o Senhor Jesus mostra para nós a forma que devemos agir, assim como ele sempre fala para nós ser imitadores do Senhor Jesus, né? Que nós sejamos como ele, tentamos parecer como ele. E ele também fala que pela fé, através da nossa fé, grandes coisas, maiores prodígios a gente alcançaria também. Então, assim, olha só para vocês verem. Algo que o Senhor colocou em você que vai suprir a falta em algum momento na sua vida. Às vezes, seja a oração, às vezes seja uma provisão, às vezes seja uma palavra, um entendimento, um aconselhamento, né? Uma ajuda, um socorro, né? O Senhor vai usar de você em algum momento, né? Aquilo que nós temos, nós já temos que nos aperfeiçoar em Jesus, né? Entregar para o Senhor Jesus. Foi o que eles fizeram. O que eles tinham era aqueles 7 pães, os discípulos. E aí entregou para quem? Para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus aperfeiçoou, tão bem aperfeiçoado que alimentou multidões. Tá dando para entender? Tá pegando a visão do que eu estou tentando passar aqui nessa reflexão? É o que eu entendi, assim, é o que pulsou no meu coração a respeito disso. E eu senti muita virtude quando eu li isso e quando eu fiz o estudo também dessa palavra, né? E é maravilhoso como que o Senhor Jesus usa de nós e Ele quer usar de nós nessa parte, né? Então vamos estar atento a isso, vamos estar disponível para que o Senhor Jesus venha aperfeiçoar aquilo que Ele já colocou em nós. Só que nós temos que fazer o quê para que seja aperfeiçoado? Nós temos que entregar para Ele, certo? Então vamos para o próximo título, né? Para não demorar muito, ficar muito longo o vídeo. O próximo título é Os fariseus pedem um sinal. Os fariseus pedem um sinal. A partir do versículo 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Aqui tem mais uma vez um registro de como os fariseus perseguem o Senhor Jesus, né?
E aí o Senhor Jesus, eles ficam tentando estreitar o Senhor Jesus, pegar o Senhor Jesus em alguma falha, para eles poderem, né, desvalorizar, merecer o Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus, ele tem muita sabedoria, ele não é um homem comum como os daqui da terra. Sendo que os fariseus, eles eram aqueles grupos de religiosos, né, composto por sacerdotes, escribas, estudiosos, né, das escrituras. Então, assim, eles eram os sabichões, né, eles sabiam demais, eles eram só, o céu era deles, né, hoje, como a gente vê também muito hoje em dia, né, no nosso meio evangélico, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não tenha esse tipo de comportamento também, né, para com os outros, que a gente saibamos lidar com as pessoas também, né. Só que aqui chega um momento que o Senhor Jesus não quer mais nem debater. Ele dá a resposta dele e sai. Ele fala que para que mediante a tantas obras, a tantos sinais que ele fez no meio do povo, e eles estavam lá, esses fariseus estavam lá para testemunhar tudo que o Senhor Jesus fez, e mesmo assim eles pediam um sinal. Eles não acreditavam que o Senhor Jesus era o Messias, né? Por quê? Por causa do poder, por conta de inveja, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não possa se igualar a esse tipo de religioso, né? Vamos tomar muito cuidado com isso. E vamos para o próximo título, que é O Fermento dos Fariseus e o de Herodes. Vamos lá para a leitura. O fermento dos fariseus e o de Herodes, a partir do capítulo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-lhes, perguntou: Por que discorreis sobre o não tendes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvido, não ouves. Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Então, aqui o Senhor Jesus tinha acabado, né, de ter esse atrito com os fariseus, né, desse pedido de sinal. E o Senhor Jesus fala para eles que eles naquela geração não teria nenhum sinal. Lá em Mateus, eles ainda fala um pouquinho mais, fala que essa geração perversa não terá não terá nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. Eu não tô lembrada qual é o versículo, mas lá em Mateus tem essa passagem, né, que o Senhor Jesus fala. E aqui ele fala, né, que essa geração não teria nenhum sinal. E entra dentro do barco, né, que é o que Marcos relata, ele entra dentro do barco e vai, né, para o outro lado. Dentro do barco, ele pega e alerta os discípulos sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. Tá, só que como os discípulos perceberam que eles não tinham pegado mais pão, mais provisão para entrar no barco, né, não tinham feito essa logística, eles começaram a pensar que o Senhor Jesus estava falando do pão material, não do espiritual. O Senhor Jesus estava falando que eles não teriam levado pão, e eles ficaram discutindo entre si, né? Não tem pão, né? Não tem pão, e agora? Acabou o pão, como é que faz? Essas coisas, né? Essa preocupação nossa de falta, né? E aí o Senhor Jesus pega e fala para eles que eles ainda não compreendem, eles ainda não tinham compreendido. Desculpa que eu fui mexer na notificação do celular. Enfim, aí o Senhor Jesus fala para eles assim: vocês ainda não compreendeste, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam, né? Tem um coração endurecido. Por quê? Porque mediante a tanta obra que o Senhor Jesus fez, eles só tinham um pão, né, lá. Eles estavam preocupados com pão, se o Senhor Jesus tinha alimentado tantos e tantos com menos, né, do que era necessário, né, para alimentar. Por que eles estavam preocupados com pão? Ele não estava falando de pão, né? Ele estava falando dos ensinamentos errados que estava entre o meio do povo escolhido, o povo que Deus tinha escolhido, né? E aí eles
não entendiam isso, eles ainda estavam enxergando com os olhos da carne, eles não estavam enxergando com o olho do Espírito, né? Que era como o Senhor Jesus falava para eles, o Senhor Jesus queria que eles enxergassem isso. A gente pode perceber aqui que o Senhor Jesus, em todo momento, ele tenta fazer com que o nosso coração seja voltado para e sensível para escutar a voz de Deus, né? Que nós tenhamos aquela sensibilidade para ouvir o que realmente o Senhor quer nos falar, né? Então, assim, tem momentos na nossa vida que a gente fica tão preocupado com as coisas, né, que acontece, assim, são problemas, assim, pra gente é impossível, a gente esquece na maioria das vezes, nós esquecemos que o Senhor Jesus, ele fez o impossível. Nós que servimos ao Senhor Jesus, que seguimos ao Senhor Jesus e servimos a Deus, nós temos que entender que o que é aqui no natural, ele resolve tudo e qualquer coisa. Tá tudo no controle dele. Tá tudo nas mãos dele. Então a gente não tem que ficar preocupado com isso aqui, com as coisas materiais, mas sim em ouvir o direcionamento que o Senhor vai dar para nós, para a gente sair daquele problema. O que falta muitas das vezes em nós é essa fé, essa credibilidade de crer, né? Essa sensibilidade de crer naquilo que o Senhor Jesus pode fazer na nossa vida. Reconhecer as pequenas coisas que Ele faz para nós. Às vezes a gente não reconhece, às vezes a gente deixa de ver as coisas, os detalhes onde o Senhor Jesus está trabalhando para reclamar de algo que a gente quer algo tão grande, que a gente quer uma solução tão rápida, sendo que não pode ser dessa forma. As coisas têm que ser trabalhadas dentro do nosso coração aos poucos. Né? As coisas de Deus, ela é semeada, ela é germinada, aí depois ela vai crescendo, vai florescendo e depois aí vai ter a frutificação, e é quando a gente vai colher os frutos, né? E aqui o Senhor Jesus estava tentando trabalhar isso no coração deles, né? Que não era para eles se preocupar, ele estava falando de uma coisa espiritual e eles estavam preocupando com o material, com o natural, né? E aí o Senhor Jesus dá essa chamada neles, né? E fala para eles, vocês ainda não compreendem. Ele fala, né, da multiplicação que ele alimentou 5 mil, uma multidão de 5 mil pessoas. Depois ele fala da outra multiplicação que ele alimentou 4 mil. Assim, uma multidão que aqui só está sendo contado os homens. Não está sendo contado nem as crianças e nem as mulheres, né? Então, assim, tinha muito mais. Era muito mais que 5 mil, muito mais que 4 mil, certo? Então, vamos ser atentos a isso, a essas, ao olhar do Espírito, né? Ao escutar do chamado do Senhor, né? Vamos estar atentos a isso. Vamos para o próximo título, que é a cura de um cego em Betsaida. A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele passando a ver claramente. Ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito e mandou o Jesus embora para casa, recomendando-lhe não entre na aldeia. Então Jesus chegando, né, na região de Betsaida, chegando a Betsaida, eles trazem um cego para ele, né, e pede que Jesus toque esse cego, porque ele sabia que se Jesus tocasse ele seria curado, né? E aí o Senhor Jesus faz uma prática muito feita entre eles, né, que era o uso da saliva, né, que é aquela que eu falei no capítulo anterior, que eles tinham essa prática, né, de usar a saliva como um ato medicinal, um ato de cura, né? Lógico que era uma pessoa saudável, eles tinham essa prática naquela época, né? E aí o Senhor Jesus, né, faz isso, né, coloca saliva e passa no olho nele, põe a mão, né, e passa a saliva no olho dele. Pergunta para ele se ele vê, ele fala que ele não recupera de imediato, né, a visão. Mas aí o Senhor faz de novo e aí ele recupera, aí ele vê perfeitamente, né? E aí o Senhor Jesus fala para ele, né, para ele não passar, manda ele embora. Detalhe também que o Senhor Jesus tira ele da aldeia.
Possivelmente, dentro da aldeia, nem todos estavam com a mesma fé, né? Às vezes nem aquele homem tinha tanta fé assim para ser curado. Mas o Senhor Jesus retira ele da aldeia, faz essa ação com ele, né? E traz a cura, cura ele e ele manda o homem embora. E só que ele fala pro homem não passar por dentro da aldeia, né? Para ele ir para casa e não passar por dentro da aldeia. E assim, essa parte, o que me reflete? Essa situação mesmo, a questão da fé, né? Que é aquilo que a gente tinha, que eu tava falando antes, da gente querer algo muito grande, sendo que o Senhor tem que trabalhar os detalhes dentro de nós. Ele não pode trazer, às vezes, aquilo que nós esperamos imediatamente. Às vezes, aquilo que nós queremos nem é bom para nós, né? Então, tudo tem que ser trabalhado dentro de nós, para que a gente tenha uma preparação para a gente receber a benção, para a gente poder cuidar dessa benção, pra gente entender que quando o Senhor nos abençoa, aquilo ali não é só para nós, é pra gente poder abençoar a vida de outras pessoas também, né? Então, assim, eu vejo muito, assim, a forma que o Senhor vem a trabalhar no nosso coração. Eu aprendo muito, sabe, quando eu leio os evangelhos. Então, assim, eu vejo muito, assim, eu trago muito pra minha rotina, eu faço muitas comparações no meu dia a dia, no meu passado, né, no meu presente, e tento colocar aqui no agora, para que o meu futuro possa ser também abençoado, né, eu tento buscar essa transformação para minha vida, né, e assim eu convido vocês para que vocês façam isso também, que vocês venham buscar. Eu falo assim, até às vezes a gente fala assim, mas eu já sou crente, eu sou evangélica, eu sou batizado, eu não preciso, o que mais que eu tenho? Gente, todo dia a gente precisa, nós todo dia precisamos ser transformados, ser melhorados, né, para que a gente possa servir melhor, porque as situações que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia, na nossa vida, são situações adversas, são situações diferentes, e nós temos que estar preparados para a gente poder lidar com as situações, né, então vai ter N situações a qual você vai ter que usar muito de estratégia espiritual para você conseguir sobressair disso. E como que você vai conseguir essas peripécias, né? Como fala, esse poder, vamos colocar assim como poder, né? Esse dom, fazendo a leitura da palavra, buscando estar mais perto do Senhor, conhecendo quem o Senhor Jesus é verdadeiramente, Deus, o Pai, o Espírito Santo. Só assim que a gente vai conseguir vencer as adversidades, as surpresas, as tocaias que o inimigo vai vir trazer, né? Então vamos estar atento a isso, vamos aprender na palavra, né? Vamos estudar a palavra para a gente poder pegar esses exemplos aqui que o Senhor Jesus deixou para nós, né? Então vamos para o próximo título, que é a Confissão de Pedro. Confissão de Pedro, versículo 27 em diante. Então Jesus e os seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem quem dizem os homens que eu sou? Responderam João Batista, outros Elias, mais outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem disseis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa ao seu respeito. Aqui o Senhor Jesus, indo para Cesareia com os seus discípulos, no caminho ele pergunta para eles, né? Quem os homens, né? Quem que o povo tá falando, né? Quem, para eles, quem Jesus é? Aí alguns falam que ele é João Batista reencarnado, outros falam que ele é Elias, outros falam que é um profeta, né? Que é algum dos profetas, então eles acreditavam em reencarnação. Mas não tinha como ser João Batista, porque João Batista e Jesus viveram na mesma época, né? João Batista e Jesus se conheceram. Elias não podia ser também porque, né, pela lei da reencarnação, a pessoa tem que ter morrido. Elias não morreu. João morreu, mas só que João viveu junto com o Senhor Jesus, não tinha como. Então, assim, tinha essa confusão, né? Essa confusãozinha na mente deles de questão de reencarnar essas coisas, né? E outros falavam que era algum dos profetas, que Jesus era algum dos profetas. Eles comparavam ele que Jesus também, para eles, Jesus era alguém do passado reencarnado, para conhecer tanto, né? Ter tanta autoridade, propriedade daquilo que ele falava, né? Que ele teria ido no céu e voltado, mas não. Jesus, ele já tinha, ele veio do céu, sim, ele veio do céu, mas ele não passou antes aqui na terra, né? Assim como carne, ele veio como carne naquela época. Então,
Pedro vai e fala, né, que Jesus é Cristo. Cristo quer dizer ungido, escolhido, né? E aí o Senhor Jesus fala para eles que não advertem eles, né, que eles não falassem nada quem Jesus era, né? Para ninguém, que não falassem mais nada daquilo a seu respeito. Para quê? Porque nem todos entendiam o conceito de Messias. O conceito de Messias que eles tinham naquela época era um guerreiro que iria vir, que ia lutar contra Roma, que ia fazer com que a autoridade de Roma saísse de Israel, né, e o povo ia ser liberto. E não era isso. O Senhor Jesus, naquele momento, ele não tinha vindo apenas para as ovelhas perdidas de Israel, mas ele veio para elas primeiro, para depois expandir o reino de Deus para as outras nações, para os outros povos. E nesse período aqui, o Senhor Jesus foi em outros povos também, né? Lá no capítulo 7, a gente vê lá onde o Senhor Jesus foi lá falar com aquela Ciro, né? A Ciro Fenícia, né? Que a filha estava endemoniada. E o Senhor Jesus expilha o demônio dela, né? Sem nem precisar ir na casa dela. Mas assim, os principais era o povo, né, de Deus, qual que o Senhor tinha feito aliança, né? Mas aí o Senhor Jesus via que no coração deles não estava preparado para entender quem realmente era o Messias, né? O Messias era o Salvador do mundo, né? Não só do povo de Israel, mas do mundo ele queria se apresentar, né? Pois ele se apresentou e morreu, se sacrificou para salvar o mundo. Então vamos para o próximo título, que é Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que... a partir do versículo 31, tá? Voltando aqui. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto lhe expunham claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando os olhos e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Entende aqui? Aqui o que acontece? O Senhor Jesus começa a falar para eles como que vai acontecer, como que vai ser a morte dele, que pela profecia, que a profecia tinha que se cumprir, que ele seria rejeitado pelos escribas, pelos sacerdotes, pelos fariseus, né, pelos anciãos. Então, assim, isso já estava, né, já estava profetizado que ia ser assim. E aí ele fala que tinha que ser assim, né? E depois esses religiosos iam matar ele e depois de 3 dias ele ressuscitaria, né? Aí Pedro, o conceito de Messias para Pedro era essa parte também. Pedro estava preocupado com Roma, né? Ele estava preocupado com as coisas materiais. Ele chama o Senhor Jesus e repreende o Senhor Jesus falando que aquilo não ia acontecer, que jamais ia acontecer aquilo. E o Senhor Jesus pega e fala pra ele, né? Arreda-te, Satanás. Em outras Bíblias tá escrito de outra forma também, mas quer dizer a mesma coisa. Aí ele fala, né, que naquele momento ele estava sendo uma pedra de tropeço, porque Pedro não cogitava das coisas de Deus, e sim de coisas da terra, do homem, né? Porque o que era de Deus naquele momento? A profecia se cumprir. Porque era algo muito maior, né? Iria acontecer algo muito maior do que a conquista de uma nação, né? Mas sim a conquista de um mundo, o mundo inteiro, né? Pelo sacrifício do Senhor Jesus. E Pedro não enxergava isso, né? Pedro não conseguia enxergar isso. E é quando o Senhor Jesus fala para ele que ele cogita das coisas dos homens, mas não cogita das coisas de Deus. Então ele tava querendo meio que influenciar o Senhor Jesus a sair do foco. Mas é como a gente percebe que o Senhor Jesus, ele não era um homem comum para que se desviasse o seu pensamento ou corrompesse o seu coração, né? O Senhor Jesus, ele não era um homem. Ele era santo, ele pisou aqui santo, né? E se fez pecador, para que um santo que se fez pecador, para que nós pudéssemos ser perdoados. Essa é a verdade, né? É a realidade, né? E a história é o testemunho do Senhor Jesus, e muitos morrem e morreram por essa afirmação, porque é verdade, né? É muito verdadeira. E ninguém morre por uma mentira, né? Por conta de uma mentira. Mas eles morrem por uma verdade. E é essa verdade que a gente carrega no coração, né? Então nós temos que carregar essa verdade no nosso coração e nunca jamais negar quem é o Senhor Jesus, né? Mesmo que seja necessário morrer por isso. Mas vamos lá. Próximo título é: Os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Olha por que eu peço para acompanhar com a Bíblia aí.
viu que eu tenho as minhas falhas quando eu estou fazendo a leitura, apesar de as Bíblias, tem muitas Bíblias com a tradução diferente, né? Mas, assim, é muito bom vocês acompanharem com a Bíblia de vocês, porque eu erro muito quando eu estou fazendo leitura, né? Eu tenho essa dificuldade. Mas vamos lá. Os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim e a si mesmo negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Quem aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. E esse foi o último título do capítulo 8, né? E aqui o Senhor Jesus dá mais um ensinamento para os discípulos, né? Que estejam dispostos a carregar a sua cruz. E aí o Senhor explica muito bem explicado aqui, né? Que carregar a cruz é carregar a disponibilidade de morrer pela palavra, pelo evangelho. Quando alguém morre pela palavra, a sua alma está sendo salva. A sua vida está sendo salva, né? A vida eterna. Mas quem se prender a perder a sua vida, a não querer, né? Carregar a sua cruz, ele vai perder a sua vida, né? Ou seja, que é o céu e o inferno, que é uma realidade, sim, né? A gente que percebe, que estuda a palavra, que vê, a gente entende essa parte, né, de céu e inferno, né? O Senhor Jesus deixa muito bem explicado isso aqui. Quando o Senhor Jesus passou por essa terra, ele deixou muito bem explicado. Aquele que serve a Deus, aquele que busca a Deus, mesmo que aqui na terra sofra, ele vai ter o seu lugarzinho na vida eterna, desde que seja fiel, desde que não se envergonhe da palavra dele. E aqui o Senhor Jesus fala, aquele que se envergonha dele e da palavra, no final, o Senhor Jesus também se envergonhará dele. O Senhor Jesus não vai aceitá-lo nem enxergar, o Pai não vai aceitar nem enxergar como amigo de Jesus. Em muitos outros capítulos, a gente percebe que quem é amigo do Senhor Jesus também se torna amigo de Deus, certo? O Senhor Deus vai ver o Senhor Jesus refletindo em seus amigos, aqueles que amam, respeitam e carregam o evangelho do Senhor Jesus, né? Então, de que forma você está carregando o evangelho do Senhor Jesus? Achando que é só você andar bonitinho, certinho, fazer a sua parte, você já está salvo? Não é apenas isso. Não é só você ir para a igreja, sentar lá e pronto, eu tô salvo, eu tô fazendo o que é para fazer. Eu ajudo na coleta ou no dízimo, eu canto na igreja, eu não uso roupa depravada, eu ajudo limpar a igreja, eu faço muitas coisas, né? Porém, o principal que o Senhor Jesus pede que a gente faça, ajudar o próximo, amar o próximo, né? Tomar cuidado com as nossas palavras. Então, assim, tem muita complexidade nisso aí, em questão de ajudar o próximo, não amar o próximo. Porque se você ama o próximo, você não vai fazer fofoca, você vai cuidar da alma dele, você vai cuidar da necessidade dele, você vai trazer uma palavra de consolo, você vai mostrar, apontar o Senhor Jesus para ele. É mais ou menos isso aí, entendeu? Mas vai um pouco mais além. Agora, se você só tá na igreja para salvar apenas a sua alma e não tá ajudando o seu próximo, está preocupado só com o seu umbigo, seu nariz, o que vai adiantar nessa trajetória aqui? Sendo que o Senhor Jesus quer que nós brilhemos, que nós sejamos luz. E como que nós vamos ser luz? Fazendo aquilo que o Senhor Jesus fazia aqui na terra, quando ele passou aqui na terra. O Senhor Jesus, ele serviu, o rei que veio aqui e serviu o seu povo. Se o Senhor Jesus fez isso, ele serviu, quem somos nós para não querer servir? Não é verdade? Então a gente tem que estar atento a esses detalhes, né? E é você tentando fazer de coração esses detalhes que vai vir mais transformação ainda dentro de vocês. E muito mais milagres vocês vão alcançar. Eu falo isso por experiência própria.
E nem sempre é fácil, não é perfeito, não, igual eu falo, não dá pra gente fazer tudo perfeitamente. Mas você tentar fazer o certo, mesmo que você erre, o Senhor tá vendo a pureza, a sinceridade do seu coração. Não se preocupe quanto a isso. Se você tá fazendo com um coração sincero, o intuito de fazer de coração uma obra boa, saiba que Deus tá vendo. Saiba que o Senhor está entendendo, compreendendo e valorizando aquilo que está no seu coração. Certo? Então aqui o Senhor Jesus fala estar disposto a carregar a sua cruz, né? Você tem que estar disposto a morrer pela palavra, a morrer pelo evangelho, se você quiser ser salvo, a viver o evangelho, né? Mesmo que custe a sua vida. É mais ou menos isso aí, porque também tem gente que interpreta isso aí de cruz, carregar a sua cruz, às vezes colocando como uma situação difícil que você passa na sua vida, e não é. Às vezes tem a pessoa que fala assim, fulano tem uma mulher que, pelo amor de Deus, é difícil. É a cruz que ele tem que carregar. Não é isso, a cruz não é isso. Nesse momento aqui que o Senhor Jesus fala, né? Esteja disposto a carregar a sua cruz, não é isso. Fulano tem um marido que, pelo amor de Deus, dá trabalho, um filho que dá trabalho. Uma situação, mas é a cruz daquela família. Não é, não é isso. Então, vamos tentar entender a interpretação da palavra de Deus, tá? Carregar a sua cruz é estar disponível a perder a vida pela palavra, é negar e assim, perder a vida não é só morrer, mas é negar a sua carne, negar as suas vontades, os seus impulsos, o impulso de brigar, o impulso de pecar, o impulso de comer muito, é um impulso também, né? Então, são muitos detalhes, e pra gente saber esses detalhes, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que estar buscando a interpretação da palavra, estudando a palavra, conhecendo quem é o Senhor Jesus, pra gente compreender qual é o caminho que a gente deve seguir, como que a gente deve andar, e o Senhor vai nos direcionando, tá? E para finalizar, essa foi a minha reflexão de hoje, né? Espero que tenha trazido edificação para a vida de vocês. Terminando o vídeo, peço que vocês façam oração, né? Faça oração e agradeça a Deus, ao Espírito Santo, por vocês terem tido esse momento, né? De reflexão aqui. E eu também vou fazer o mesmo por vós. Vocês também me apresentem em oração. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até o próximo capítulo, que vai ser o capítulo 9, né? Do livro de Marcos. E vamos lá, né? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Paz de Deus e até o próximo vídeo.